Fala pessoal, o professor Marques Cruz aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje eu vou falar com vocês sobre dilatação térmica. Esse assunto ele é muito importante, cai bastante no Enem e ele tem uma importância muito grande assim também na vida prática, na vida real, certo? Então aconteceu comigo agora, recentemente, eu estava dormindo às 2 da manhã e de repente o piso do meu apartamento ele começa a brotar do chão assim e fazer uns barulhos, um estralo, uma coisa muito assustadora. Eu acordei assim, meu Deus do céu, pensando que o prédio estava caindo, conforme vocês podem ver aí no vídeo que eu estou passando agora. O piso, ele começou a subir. Por que que isso acontece? Esse tipo de coisa vai acontecer devido a uma coisa chamada dilatação térmica, que é o que nós vamos ver agora. No caso específico desse piso, o que aconteceu o piso, ele precisou dilatar, e o espaço que havia dentro do cômodo não era suficiente para essa dilatação devido a um problema no rejunte, que é aquele espacinho que há entre a cerâmica. Não tinha espaço, não tinha para onde ele dilatar. O que é que aconteceu? A cerâmica subiu e nesse ato de subir, ela trincou e você já deve ter ouvido o barulho de como se quebra uma cerâmica e é um barulho assim estarrecedor. É uma coisa que assusta bastante. Então, o assunto da aula de hoje é dilatação térmica. O assunto de dilatação térmica, ele vai se subdividir basicamente, a gente vai subdividir em duas coisas, para sólidos e para líquidos. Quando um corpo ele é aquecido, certo? Ou seja, quando ele tem a sua temperatura elevada em relação à temperatura inicial, imagine que a gente tem aqui um corpo, uma esferazinha nesse local aqui, ó, certo? Na hora que a gente aquece esse material, para a maioria dos sólidos, existem alguns materiais que são anômalos. Por exemplo, a água tem um comportamento anômalo, mas isso já é um assunto para outro vídeo. Existe uma temperaturazinha específica para a qual, quando a água ela diminui a temperatura, ela dilata, certo? Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Enfim, para a maioria dos materiais, os materiais que possuem características isotrópicas, certo? O que é isso, isotrópicas? São materiais que possuem suas características físicas iguais em todas as direções. Então, para esse tipo de material, quando ele aquece, ele vai crescer igualmente em todas as direções. Um material homogêneo, né? Um material que possui aí todas as direções compostas pelo mesmo material e com as características iguais. Então a gente vai ver que essa dilatação térmica a gente vai estudar primeiramente em uma dimensão, que quando a dilatação térmica ela é estudada em apenas uma dimensão, a gente vai chamar de dilatação linear. Por que ela é linear? Porque essa dilatação ela vai ter uma maior importância em uma única direção. Então imagine que a gente tem um corpo aqui com um comprimento L0, certo? E uma temperatura T0. Esse corpo é aquecido depois a uma temperatura T. Quando ele sofre esse aumento de temperatura, ele vai ter um crescimento aqui, ó, desse comprimentozinho aqui. Esse comprimento aqui a gente vai chamar de ΔL, certo? Que é uma variação no comprimento. Quem é ΔL? É o L menos o L0, ou seja, a variação do comprimento, o comprimento final menos o comprimento inicial. Então, como é que vai ficar? A gente pode dizer que esse material, ele cresce somente em uma direção? Não, porque como a gente viu aqui, né, os corpos eles vão crescer em todas as direções. Porém, nesse caso, a dimensão do comprimento ela é muito maior do que a largura e a profundidade. Então, a gente vai considerar que o crescimento dele ele vai ser em uma única direção. Mas isso é apenas uma aproximação, certo? Na verdade, ele está crescendo em todas as dimensões. Então, nesse caso, como é que vai ficar? A gente sabe que ele vai crescer. E esse crescimento dele, ele vai depender da temperatura, da variação da temperatura. Quanto maior a variação da temperatura, maior vai ser a minha variação do comprimento, certo? Então a gente sabe que esse meu comprimento ele é diretamente proporcional à variação da temperatura. Nós sabemos também que, será que o meu comprimento inicial ele tem influência? Será que se eu aquecer 1 centímetro, vai resultar na mesma coisa de eu aquecer 1 quilômetro de um metal, por exemplo? Obviamente que não. Então, a gente tem uma diferenciação de acordo com o tamanho inicial. Outra coisa que nós vamos ter vou até melhorar um pouquinho aqui, escrever isso aqui um pouquinho para o lado.
Ó, então a primeira característica que nós temos é do comprimento inicial. A outra coisa é, será que se eu mudar o material, ele vai crescer da mesma forma? Por exemplo, se eu aquecer uma cerâmica, é a mesma coisa de eu aquecer uma colher de metal, de aço? Lógico que não. O aço ele vai ter um crescimento bem maior do que a cerâmica, certo? Então, para cada material que a gente vai ter um negocinho chamado alfa, certo? Esse alfa que eu escrevi aqui é só para a gente fazer aqui uma proporção. Vou até colocar logo uma igualdade aqui para não gerar uma confusão, certo? Opa, igualdade aqui. Vamos lá. Então, a gente tem que o nosso ΔL, ele é diretamente proporcional. No caso, eu já coloquei a igualdade aqui ao meu comprimento inicial a um alfa. O que é esse alfa? Alfa é o coeficiente, vou escrever aqui, ó. Alfa é o coeficiente de dilatação linear. Certo? Então, ó, é o meu coeficiente de dilatação linear. E a outra coisa que vai depender é a diferença de temperatura, que inclusive foi a primeira coisa que eu falei, né? Então a gente tem que a variação no comprimento de um corpo, ela vai ser proporcional a comprimento inicial, a esse coeficiente de dilatação linear e a variação da temperatura até um certo limite, obviamente. Eu não posso crescer essa temperatura indefinidamente, porque senão o meu corpo ele vai mudar de fase, vai sair do sólido para o líquido. Então aí já vai ter uma outra análise. E mesmo no líquido também eu não posso aumentar a temperatura indefinidamente, porque ele vai entrar em ebulição, vai virar um gás e aí já é outro assunto, certo? Então a gente vai ter para corpos cuja dimensão do comprimento é muito maior do que a largura e profundidade, nós vamos ter que a variação do seu comprimento, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Como eu já falei aqui, ó, ΔL é L menos L0. Então eu vou escrever aqui, ó, L menos L0. Estou reescrevendo essa fórmula. É igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Eu vou isolar o L agora, porque eu quero saber, dessa vez, não quem vai ser a minha variação no comprimento, mas sim quem é o comprimento final dessa minha barra. Então, ó, L vai ser igual, vou passar esse menos L para lá como mais L, vai ficar L mais L0 vezes alfa vezes ΔT. Posso colocar esse L0 em evidência, já vou escrever aqui embaixo, ó, L é igual, botando L0 em evidência, fica L0 vezes L0 por L0 dá 1, mais, e aqui, ó, esse termo todo dividido por L0 vai ficar alfa T. Então, é alfa delta T. Então, se nós quisermos descobrir quem é a variação no comprimento, está aqui, é o ΔL. Se nós quisermos saber quem é o comprimento final, usa o L. E se eu já souber quem é o ΔL, eu preciso calcular isso aqui? Ó, se eu souber quem é o comprimento inicial e já souber quem é a variação, eu posso descobrir o comprimento simplesmente dizendo assim, ó, L é igual a ΔL mais L0, comprimento inicial mais a variação, certo? Eu poderia dizer assim também, ó, L é igual a L0 mais ΔL, certo? Vamos seguindo aqui. Então, a gente viu a questão da dilatação linear. No segundo caso, a gente vai ver a chamada dilatação, que agora não vai ser mais somente em uma dimensão, mas em duas dimensões. Então, a dilatação superficial. Superficial, certo? Então, essa dilatação superficial, ela vai acontecer em uma superfície. Então, ela vai ser considerada em duas dimensões. Nesse caso, ó, a gente viu que o alfa, ele é o crescimento em uma dimensão. Se a gente está analisando agora o crescimento em duas dimensões, nós vamos considerar um novo coeficiente, que vai ser o chamado beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Como é o comportamento desse coeficiente em relação ao alfa, né? Porque cada material vai ter um coeficiente diferente. Mas será que existe um coeficiente linear, um coeficiente superficial e um coeficiente de dilatação volumétrico para cada material? Não, né? Então a gente vai ter uma relação para materiais e uma relação direta entre esse beta e o alfa, né? Então a gente pode dizer que como o alfa é em uma dimensão, o beta é em duas, a gente pode dizer que o nosso beta é igual a 2 vezes alfa. Então nós vamos guardar isso aqui. Então agora a gente está analisando a dilatação superficial. Então é o nosso ΔS ou ΔA, tanto faz. Vou botar um A aqui de área. Geralmente na física é utilizado S, L, e você fica perguntando, poxa vida, por que eles usam L para comprimento? Então isso vem do inglês, que é o length.
Length é o comprimento em inglês. Por que que o S é usado para área? Porque área vem de surface, né, que é superfície em inglês. E assim, há vários outros termos aí que a gente vai utilizando, como W para trabalho, que é work, e aí vai. Então a gente tem muitas situações em que utilizam letras que são oriundas do inglês e às vezes geram uma certa confusão para a gente que é acostumado com a língua portuguesa. Então como é que a gente vai calcular a variação na área? Fazendo uma analogia ao que a gente já havia visto aqui, no caso da dilatação linear, o ΔA vai ser igual à área inicial vezes, agora não é mais alfa, é beta, vezes a variação na temperatura. Então, como a gente sabe que o beta é 2 vezes alfa, eu poderia escrever ΔA é A0 vezes 2 vezes alfa, vezes ΔT. Daqui a gente pode tirar já diretamente, fazendo analogia também com essas equações aqui, que o nosso ΔA é igual, olha aqui, só reescrevendo, né, vai ser o A0 vezes 2 vezes a alfa vezes ΔT. A gente pode escrever também que o nosso A é igual, olha aqui, analisando dessa forma aqui, o A vai ser igual ao A0, que multiplica 1 mais, não é alfa, agora é beta, ΔT. Pronto. E a outra situação que a gente tem, vai ser a dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica. Nesse caso, a dilatação vai acontecer em 3 dimensões, né? Porque todas as dimensões elas têm comprimentos próximos. Nesse caso aqui, ela vai acontecer em 3 dimensões. A gente não vai considerar agora, não é mais o alfa, nem é o beta. Vai ser uma outra letra grega chamada gama. Parece um Y, certo? E aí, a gente já sabe que, se não, quando é uma dimensão é alfa, quando é 2 dimensões é 2 alfa, então gama é 3 alfa. E nós vamos ter aqui, variação no volume é igual ao volume inicial vezes gama vezes ΔT. Da mesma forma que a gente viu aqui, tanto para comprimento, né, para dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica, vai seguindo a mesma lógica, o mesmo raciocínio. Então, se a gente quiser dizer, quem é o meu volume final? Meu volume final vai ser igual ao meu V0, que multiplica 1 mais gama ΔT. E aí eu poderia, no lugar do gama, colocar 3 alfa, certo? Então, isso aqui a gente acabou de ver a dilatação para sólidos. E agora a gente vai ver um pouquinho de dilatação para líquidos. Vamos pensar um pouco. Como é um líquido? O líquido, ele tem dimensões definidas. A dimensão do líquido, ela vai depender do recipiente no qual ele está inserido. Então, a gente sabe que a forma do líquido não é bem definida, mas o seu volume é, certo? Então, a forma dele vai depender. Se eu pegar o meu líquido e colocar dentro desse copo, que tem esse formato, o líquido vai tomar esse mesmo formato. Se eu colocasse o meu líquido dentro dessa caneta, ele tomaria o formato dessa caneta. Se eu pegasse o meu líquido e colocasse dentro desse mouse, ele tomaria o formato desse mouse aqui. Então, o líquido ele vai tomar sempre a forma do objeto no qual ele está inserido, no recipiente no qual está inserido. Então, vamos pensar a seguinte situação. Se ele ele toma o formato do objeto no qual está inserido, a dilatação dele ela vai ser sempre volumétrica. Então, tudo que a gente acabou de ver para a dilatação volumétrica vai ser obedecido aqui também, certo? Então, para líquidos a gente vai considerar esse tipo de dilatação, que como eu acabei de dizer, é a volumétrica. E detalhezinho aqui, é que imagine que a gente tem aqui, imagine que a gente tem um recipiente e a gente vai ver aqui 3 situações, certo? A gente tem um recipiente e dentro desse recipiente a gente colocou água, um líquido. Pode ser a água ou qualquer outro líquido, certo? A gente colocou um líquido aqui dentro, certo? Aqui, e o líquido ele tomou todo esse recipiente. Então aqui a gente vai ter um volume inicial e uma temperatura inicial. Isso aqui é a situação A. E aí a gente fez o quê? Pegou esse recipiente, aqueceu junto com a água e aí o que é que aconteceu? Tanto o recipiente quanto a água dilataram, certo? Tanto o recipiente quanto a água dilataram. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter um volume e uma determinada temperatura. Só que, perceba que aqui no B, tanto o recipiente quanto a água dilataram. Então, a gente não vai ter um volume real, a gente vai ter um volume aparente. Como assim um volume aparente? Esse volume que está sendo mostrado aí, imagine que esse aqui é um becker, um copozinho graduado, certo? Que tem umas marcações aqui de volume. Quando a gente dilata,
esse copo, ó, a marcação dele vai subir um pouco. Então, o que era 1 litro aqui vai ser marcado agora de uma forma mais alta, lá em cima. Então, esse 1 litro que ele vai mostrar aqui não é a mesma coisa desse 1 litro, certo? Então, ele tem o quê? Um volume aparente, certo? Que ele vai parecer maior do que o volume inicial, certo? Ele vai ter aqui uma altura maior. Só que essa situação aí, ela está mostrando uma situação que você não vai ter uma precisão muito boa, né, na sua medida. Então, na verdade, imagine agora utilizando um material para esse becker, situação C aqui, que a gente vai ter o volume real a uma temperatura, essa mesma temperatura, só que dessa vez aqui, ó, o nosso recipiente não dilatou, certo? Um recipiente ideal. Aqui o recipiente dilatou, e aqui, ó, não dilatou. Nesse caso aqui, que ele não dilatou, aí a gente vai ter o que, ó? O nosso volume, ele vai ser o volume real, que ele é mais alto do que esse, né? Ó? Porque imagina que eu tenho aqui, vou mostrar o exemplo do copo na minha mão aqui, certo? Ó, eu tenho aqui esse copo que está com água. Na hora que eu aqueço esse copo que está com água, a água e o copo vão dilatar. Então ele vai aumentar o copo e o volume d'água também. Na hora que eu faço, na hora que eu pego um material, imagine que eu pego agora uma xícara, daquela xícara de café que ela já é mais adaptada a alta temperatura. Logo, obviamente que um copo como esse não vai dilatar com facilidade, certo? Mas digamos que eu pegue aí um copo que ele não vai dilatar nada. Aqueça a água, o que é que vai acontecer? O nível do líquido agora vai ser mostrado o nível real. Por quê? Porque o líquido dilatou e o copo não. Então é basicamente isso que está acontecendo aí nessas 3 situações que eu mostrei. Primeira situação, volume inicial. Segunda, volume aparente. Terceiro, volume real. Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria mostrar. O próximo vídeo eu vou trazer alguns exercícios envolvendo esse conteúdo. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho. O like, gente, ele é muito importante porque ele vai dizer para o YouTube a relevância desse vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, gostou da explicação, gostou da forma com que eu trouxe esse conteúdo, é importantíssimo que você deixe esse like, que você também mande esse vídeo para outras pessoas, certo? Para você poder ajudar aqui e dar uma incentivada também para eu poder estar criando mais conteúdo para vocês. Então, até o próximo vídeo e valeu!